Evangelho, quarta-feira da nona semana do Tempo Comum, hoje memória de São Bonifácio, Bispo e Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência, e a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da nona semana do Tempo Comum, hoje memória de São Bonifácio, Bispo e Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá graça de seguirmos adiante com o 12º capítulo do Evangelho de São Marcos e também de celebrarmos a memória do Bispo São Bonifácio, que foi martirizado na região que hoje conhecemos como a Alemanha. Bispo solícito e de grande amor pastoral, dedicou sua vida inteiramente ao anúncio do Evangelho. E em muitos momentos foi decisiva a sua atitude para que o Evangelho de Cristo fosse anunciado. Por que chama atenção para essa característica de São Bonifácio? Porque o compromisso de São Bonifácio ao ensinar o Evangelho era chamar os povos e as culturas que iam recebendo o anúncio do Evangelho a um passo importante na compreensão do mistério de Deus. Todas essas culturas, de alguma forma, já tinham uma experiência religiosa, mas que não os conduziam no caminho da verdade. Então, São Bonifácio, quando começa o processo de evangelização dessas culturas, se lança como missionário a evangelizá-las, ele tem um zelo intenso e uma grande doçura e firmeza na hora de propor a eles o Evangelho, a fim de que pudessem compreender como Deus quis ser conhecido e como Deus se fez presente diante dos homens. Veja que interessante, meus irmãos. Também os saduceus no Evangelho de hoje tinham uma compreensão a respeito de Deus. Como bem sabemos, e o próprio Senhor faz referência, nem tudo aquilo que foi revelado por Moisés e que era conhecido pelos saduceus foi por eles acolhido. Existe uma resistência forte nos interlocutores de Jesus hoje, no Evangelho de hoje, em aceitarem aquilo que Deus propôs e dispôs ao longo do tempo. Como assim, Padre Fábio? Jesus faz referência ao livro de Moisés, faz referência a Abraão, a Isaque e Jacó, a forma como Deus se refere aos patriarcas, e isso para nós é muito evidente quando ouvimos o Evangelho.
Interessante que deveria ser mais evidente para aqueles cuja tradição direta foi a mesma árvore genealógica dos patriarcas. Entretanto, não era. Por quê? Porque, infelizmente, é possível que se tome o Evangelho e se fracione o Evangelho, se corte o Evangelho para ficar com aquilo que possa me servir. Assim como uma pessoa pode fazer hoje em relação a tantos outros temas da sua vida, o conhecimento formal a respeito da forma como as coisas são, uma pessoa pode fazer o mesmo em relação à religião. E dessa forma, conhecendo o ensinamento de Jesus, conhecendo o ensinamento da igreja, diz, não, mas eu não aceito tudo, eu aceito uma parte. Não, eu estou de acordo com essa parte, mas não de acordo com tudo. E começa os fracionamentos, ou seja, as separações, as divisões, as predileções por alguma coisa, mas não por tudo aquilo que o Senhor nos propõe. Então, esse é um ato, infelizmente, que pode se tornar muito comum. Era o grande desafio na hora de evangelizar uma nova cultura, um novo povo. Por quê? Porque aquela cultura que está recebendo agora o Evangelho, aquele povo, na sua tradição, poderia dizer, tá bom, então isso nós acolhemos, isso daqui não. Isso daqui tem a ver com a nossa história, está muito parecido, é muito próximo, nós aceitamos, isso daqui não. E dessa forma, o Evangelho não seria jamais anunciado conforme o Senhor o entregou aos apóstolos. A revelação divina que foi entregue aos apóstolos deve ser transmitida e acolhida em sua totalidade, não em parte. Assim como a nossa profissão de fé, ela deve ser acolhida em sua totalidade e não em uma parte. Se acolhemos em apenas uma parte, nós não estamos em comunhão com a igreja. Vejam qual é o grande desafio da evangelização e do trabalho missionário, porque existe uma tendência que também pode tocar o coração do evangelizador, que é começar a acreditar que a inserção do evangelho, da experiência do evangelho numa cultura, através de apenas uma parte do evangelho, já é uma boa iniciativa e um bom caminho. E a gente para por ali. Porque depois, entre as fadigas e exigências que se criam, um pode simplesmente dar por satisfeito que aquela inserção daquele tema ou daquele elemento já foi suficiente. E dessa forma, a gente faz uma evangelização incompleta ou equívoca, poderíamos até dizer. Porque no final não estamos de fato ensinando o cristianismo, mas noções cristãs, ao invés de levar a pessoa a uma verdadeira profissão de fé. Bom, aqui nós temos o testemunho de São Bonifácio, e o testemunho, como eu dizia para vocês, envolve doçura, coragem, grande perseverança, porque significa acompanhar progressivamente e de maneira tenaz, ou seja, sem amolecer, que todo o Evangelho seja conhecido, seja, antes de tudo, anunciado, depois, conhecido em seu anúncio, acolhido e possa finalmente ser vivido ou celebrado na vida comum, cotidiana daquela cultura, ao ponto de iluminar finalmente a cultura, a fim de que a beleza, não apenas humana, mas a beleza da expressão da vida daquele povo possa acontecer. Uma das características do Evangelho é levar uma cultura à expressão máxima de sua beleza, seja humana, seja religiosa. Agora, é claro, quando falamos de expressão da beleza religiosa, não significa de uma religiosidade daquela cultura agora adaptada ao Evangelho. Mas, quando me refiro a isso, me refiro, por exemplo, à realidade artística. Nós temos um barroco andino, um barroco, por exemplo, tipicamente brasileiro, da América Latina, né? Que vai se revelar em tantas
tantos desdobramentos, que é a expressão dentro, por exemplo, de uma cultura daquilo que é a presença da fé da igreja. Ou seja, a característica que acompanhava uma cultura, ela vai passar a outra durante o anúncio da evangelização e depois vai tomar consigo aquilo que é próprio daquela cultura para expressar a beleza, a maravilha do Evangelho. E que o diga toda a arte andina, cristã, barroca. Por que barroca, Padre Fábio? Porque foi o período em que o Brasil e a América foi evangelizado, então foi a expressão artística que chegou até nós com maior força, com maior evidência durante a evangelização e na sequência do processo evangelizador. E olha que beleza, né? Gerou na composição da arte barroca americana, né? Então, esse é um exemplo onde da expressão, né, da presença da cultura, da presença da religião no seio de uma cultura. Que grande patrimônio nós hoje temos na expressão cultural dos povos americanos através do influxo da evangelização e da presença do Evangelho iluminando o desenvolvimento da arte e o desenvolvimento da cultura, né? Porque em volta da arte vem também uma cultura religiosa que tem características próprias na sua expressão litúrgica, que vai ter características próprias na devoção popular e que dessa forma vão levando adiante nos séculos o anúncio do Evangelho integralmente acolhido e celebrado pelo povo. Então, o ponto da evangelização central é o completo acolhimento do anúncio do Evangelho, da revelação. E hoje, como vemos no Evangelho, a discussão com os saduceus, ela manifesta esses dois aspectos. Primeiro, a não crença na ressurreição dos mortos. E depois, a não crença a respeito dos valores estabelecidos por Deus. Então, a resistência dos saduceus em acreditarem na ressurreição e acreditarem naquilo que foi estabelecido pelo Senhor, como, por exemplo, a dignidade do matrimônio e a conclusão do dever matrimonial com a morte, ou seja, é um sacramento, como a Igreja nos ensina, que foi entregue a fim de que possamos levar e sermos levados até Deus. É tão bonita a realidade do matrimônio, porque casar-se significa assumir o compromisso de levar a outra pessoa até Deus, de zelar em primeira pessoa com a própria vida para que o outro seja de Deus, para que o outro esteja nas mãos do Senhor e essa comunhão seja celebrada durante a nossa inteira vida. Pode acontecer, como nós já falamos, que o matrimônio se traduza em um grande martírio, né? Onde o outro vai entregar sua vida pela santificação do cônjuge de uma forma extrema, né? Mas eis que o Senhor estabelece a graça de um sacramento sobre essa realidade para mostrar a grande dignidade que ela tem, mas ao mesmo tempo o seu ponto final, assim como um rio termina desembocando no mar. As águas não se perdem, elas se lançam no oceano. Assim também o matrimônio, ele não se perde, ele termina lançando-se na eternidade, na comunhão com Deus perfeita e plena. Uma vida entregue em toda a expressão da sua humanidade a Deus, de maneira que tudo o que foi estabelecido por Deus na criação e entregue para o homem termina sendo oferecido por amor a Deus e pela salvação do próximo. Então, todos esses valores que estão, toda essa verdade que já estava sendo progressivamente anunciada desde Adão e Eva, os saduceus tinham grande dificuldade em compreender por essa tendência que vai acompanhar não apenas os saduceus do Evangelho de hoje, porque às vezes a gente pode pensar que é uma experiência que está parada lá no tempo, né? E a meditação de hoje está ajudando a gente a ver que não é bem assim. Também hoje tem muitas expressões do cristianismo, tem muitas comunidades cristãs que infelizmente não abraçam completamente a fé
cristã revelada por nosso Senhor Jesus Cristo e entregue à Igreja para ser anunciada na tradição dos apóstolos. E nós encontramos diversas famílias cristãs que não acolhem completamente o credo, a profissão de fé cristã, como o Senhor entregou aos apóstolos e como ela é transmitida na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, podemos encontrar essa realidade com muito mais frequência do que poderíamos, digamos assim, presumir ouvindo o Evangelho de hoje. É importante vermos a docilidade como Jesus fala com os saduceus, chamando-os a uma compreensão maior. Em nenhum momento o Senhor os condena, mas fala daquilo que precisa ser dito, ou seja, ele aponta o dedo sobre a totalidade da verdade revelada, não permitindo que eles estejam na própria condição e de maneira confortável. Ou seja, vocês falam isso, vocês ensinam isso, vocês me perguntam sobre isso, mas eu preciso vos dizer, vós estáis muito enganados. E Jesus mostra onde deve acontecer a passagem, o que precisa ser modificado, e espera que eles possam fazer isso, ou seja, tomar a decisão de acolher aquilo que o Senhor está ensinando, a fim de que se complete o que precisa ser completado para que eles possam estar em comunhão com Deus. Então, peçamos ao Senhor hoje pela comunhão dos cristãos e peçamos de maneira especial para que a fé cristã, conforme o Senhor nos revelou e nos entregou através dos apóstolos e que é devidamente conservada no seio da Igreja, possa ser anunciada e acolhida por todos os povos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e pela intercessão de São Bonifácio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.